Está claro, a diretoria do Chivas quer mais uma contratação para o time. Além disso, sejamos honestos, o Chivas tem um problema sério agora mesmo. E em Guadalajara, eles admitem que Alan Pulido foi um negócio terrível. Fique comigo. A seguir vamos falar sobre isso. Sou Jesus Bernal e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre as últimas novidades do time do Chivas. E tudo o que envolve é o rebanho sagrado. Sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias do Chivas. Bem, a diretoria está muito clara quanto a isso. Eles querem mais uma contratação, custe o que custar, e estarão procurando e tentando encontrar aquele jogador que possa vir e reforçar o Chivas. A verdade é que o mercado não se moveu muito. Se é que se moveu alguma coisa, pelo contrário, é o Chivas que está movimentando o mercado. Guadalajara é o time que tem trabalhado nesse aspecto. E o fato de as peças não começarem a se mover torna essa situação um pouco mais complicada. Porque é como um efeito dominó. Quero dizer, quando alguém destrava uma situação, então uma cascata inteira de movimentações acontece, essa aqui, aquela ali, até que você encontre. Talvez haja alguma possibilidade no mercado, mas por enquanto todo mundo está meio tenso. E se você notar, o Chivas foi aos Estados Unidos buscar Brian Gutierrez, o que não gera aquele efeito dominó internamente, primeiro, e segundo, foi ao Cruz Azul buscar Sepú. E o que isso causa? Bem, agora o Cruz Azul já está pensando em Plátano Alvarado, e é aí que começa toda essa reação em cadeia. Então temos que esperar, provavelmente um pouco mais, para ver o que se move e para onde se move. O que eu digo é que a situação dos zagueiros começou a ficar complicada, exatamente pela mesma razão. Há dois fatores, basicamente. Primeiro, aquele efeito dominó que mencionei não está acontecendo. E segundo, eles só podem contratar jogadores mexicanos. Então, obviamente, os clubes não estão exatamente dispostos a liberar seus zagueiros mexicanos, porque isso abre a possibilidade de trazerem um jogador estrangeiro em outra posição. Portanto, essas coisas tornaram a busca por zagueiros realmente difícil. Por isso expliquei que eles puxaram o freio de mão na saída de Tiba Sepúlveda. Porque o Chivas está começando a enxergar um cenário em que nenhum defensor chega. Eles estão começando a imaginar esse cenário. Então, nessa situação, basicamente o que estão considerando é procurar em outra área ou por outro tipo de jogador. Talvez alguém como Romo, ou Dani Aguirre, ou Campilo, jogadores que são volantes marcadores, mas que podem atuar como zagueiros. Mas um zagueiro de verdade, até agora, tem sido incrivelmente difícil trazer alguém assim. Neste momento, o Chivas está em grandes apuros, porque isso pode acontecer. Olha, eles costumavam ser o time mais laureado. Eles caíram para a segunda colocação e estamos a 180 minutos de o Chivas dividir essa segunda posição com o Toluca. Não falta muito, 180 minutos. Se o Toluca vencer o Tigres na final, veja a lista de títulos, dá para ver claramente. Eles se igualariam ao Chivas com 12 títulos? Sim, e já estariam bem à frente do Cruz Azul e dos times abaixo. Mas aí o Chivas não seria mais, sozinho, o segundo time mais vitorioso, ele dividiria essa posição com os Diablos. E claro, isso é um problema preocupante. Por quê? Quero dizer, ainda temos que ver o que acontece, talvez o Tigres vença e chegue a 9 títulos. Mas o ponto é que esse padrão que Guadalajara tem
Vencer um título a cada 10 anos, mais ou menos, permitiu que outros times começassem a encurtar a distância nessa corrida. O América já está 4 títulos à frente, o que parece difícil de alcançar, pelo menos por vários anos. Só para pensar em estar lá no topo. Primeiro, o Chivas teria que vencer pelo menos 3 títulos seguidos, e só então começar a pensar em quando viria o próximo. E o Toluca já está rondando aquela segunda colocação, é isso que quero dizer. Hoje em dia, a diretoria está preocupada e agindo de acordo por causa disso, e quer tornar o Chivas um time poderoso para tentar devolvê-lo ao lugar ao qual pertence. Por enquanto, o Toluca está rondando. E a diretoria do Chivas admite que a situação de Alan Pulido foi um negócio terrível. Muito ruim. Muito ruim. E como dizem, não culpe o cara, culpe quem fez o negócio, meu amigo. E eu entendo, havia uma necessidade de um atacante no Chivas naquela época, com Oscar Garcia. Porque Alan Pulido não é um jogador barato, e naquele momento ele também era a única opção. Quero dizer, você já tinha o Chícharo, Ângelo Zaldívar já havia estado lá, Santiago Ormenho já tinha passado por lá e muitos outros também. E no fim das contas, sim, eles se arrependeram um pouco dessa decisão porque ele não entregou em campo e porque teve problemas antes de sair à noite e tudo mais, o que Gabi Milito não gostou. Porque ele recebeu uma fortuna e seu desempenho não correspondeu ao que ele trouxe ou ao que ele deu em campo. Todas essas circunstâncias e situações acabaram levando a diretoria a admitir que a contratação de Alan Pulido foi um negócio terrível. Sempre vai escapar alguma, certo? É muito difícil acertar tudo ou fazer com que todas as jogadas deem certo. Mas quando você vê o que Puligol custa, e não por causa da transferência para o Kansas City, mas pelo que ele ganha mês a mês, seu rendimento claramente ficou muito abaixo do esperado, muito aquém do que as pessoas esperavam de seu retorno. Yael Padilha, a diretoria do Chivas definitivamente tomou uma decisão sobre seu futuro. Chema Garrido confirmou dizendo que, bem nesse sentido, eles decidiram que ele fica, decidiram que Yael Padilha fica, que ele será uma opção para continuar competindo e conquistando seu lugar no time. Isso, honestamente, deve deixar as pessoas em Guadalajara muito felizes. Porque muitos de vocês, eu sei disso, pediam que ele ficasse, queriam que ele continuasse. Bem, a diretoria atendeu a esse pedido e ele está de volta aos planos. Depende dele, certo? Quero dizer, agora não é como se fosse, é o Gabi Milito. Não. Você tem que merecer minutos em campo. Obviamente, quando os jogadores estão indo bem, o técnico os escala e temos Santi Sandoval. Esse também foi o caso em certo momento, com o próprio Javier Hernández, que estava jogando minutos. Na verdade, Ormiga é o exemplo mais claro disso. Ele era o 5º atacante do Chivas, atrás de Javier, Alan, Wilke, Cowell e, por fim, Ormiga. Com trabalho, bons resultados e gols, ele continuou subindo até se tornar o número 1 nessa disputa. Então não é questão de Milito dar chances ou não, cabe aos próprios jogadores conquistarem essas oportunidades. E falando em Gabi Milito, você tem que reconhecer o mérito do técnico do Chivas pela maneira como se porta, por ser honesto, direto e ter mão firme com os jogadores. Uma mão muito firme. Quem tentou ser esperto foi pego. Desde o primeiro dia, Milito disse a eles:
Sem caras feias comigo, vamos trabalhar. Vou exigir muito. E cumpriu. Isso se chama coerência. E quem não estava lá, quem faltou com profissionalismo, quem não trabalhou com 100%, ele não usou, deixou no banco ou nem sequer convocou. E acho que isso é algo que você precisa reconhecer no técnico. Ser coerente e ter a capacidade de puxar as rédeas quando foi necessário, afastando quem precisava ser afastado na hora certa. E fazendo o que precisava ser feito para que este time funcionasse da melhor forma possível. Hoje, o lado positivo em tudo isso é que parece que a partir de agora eles estão tentando construir. E claro, é disso que se trata, certo? É para aí que o Chivas está indo, tentando continuar a forjar um caminho rumo ao futuro. Quanto a Sebastián Córdoba, bem... Vamos ver, o jogador é agente livre. Esse é o trabalho das pessoas que trabalham com ele, é claro. Tentar oferecê-lo e encontrar um novo clube para ele. Claro, esse é o trabalho que cabe ao seu agente e tudo mais. E em meio a tudo isso, dizem que o Chivas foi procurado mais uma vez. Não é a primeira vez. Já tinham feito isso antes. Hoje as condições estavam melhores, mas acho também que o Chivas está agindo corretamente. Porque só porque um jogador está livre, não significa que você tem que contratá-lo. Ah, ele está de graça? Não, quero dizer, chega disso. E também acho que o Chivas não está em posição de receber jogadores que não fizeram nada em seu clube anterior, que é exatamente o caso de Sebastián Córdoba. Quero dizer, Guido Pizarro o congelou completamente. Ele não joga. Estamos falando de 9% dos minutos. Então, como um jogador com tão pouco tempo em campo seria um reforço para o Chivas? Mesmo no torneio anterior, embora tenha jogado 15 partidas, ele só acumulou 500 minutos. Basicamente, nada. O que ele jogou, Sebastián Córdoba. E se olharmos os torneios em que ele atingiu 1000 minutos, teríamos que voltar à temporada de 2022-2023. Então não, ele não é um daqueles jogadores consistentes. Ele com certeza tem muita qualidade, eu concordo. Mas o Chivas também precisa parar de encher o elenco com jogadores que, honestamente, simplesmente não são consistentes. Não estou dizendo que ele é ruim, mas algo deve estar acontecendo no seu dia a dia, porque no fim das contas, os técnicos não o escolhem, eles optam por outras opções. E se ele ganhou um título com o Tigres, não vou negar isso. Ele fez uma liguilla incrível, aquela em que venceram os Chivas, mas você precisa de jogadores mais consistentes. Por enquanto, resta apenas uma semana, só uma semana de férias antes que os jogadores do Chivas voltem às atividades. Isso vai ser interessante. Já estou ansioso, claro, para ver os jogadores, para ver o time de volta ao trabalho e para vê-los tentarem trazer um jogador que possa se juntar ao grupo na última hora para essa pré-temporada. E certamente, não certamente, então é aí que veremos Brian Gonzalez. Quero dizer, Brian Gonzalez estará com o time lá, ele estará treinando. Poderemos observar mais de perto essa nova contratação do Chivas, que, é claro, deve trazer algumas qualidades realmente interessantes. Certo? Vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Continue se inscrevendo, comentando, compartilhando, curtindo e até a próxima. Sou Jesus Bernal. Tchau, tchau.